Opa, cê tá bom? Vamos pensar nos trem muito doido, porque na provocação de hoje eu vou falar sobre neodemocracia. A essência dessa provocação vai ser o golpe de Estado que nós estamos sofrendo na cara dura, sem que ninguém nem perceba ou reclame. Então, assim, venham trazendo nas últimas semanas ações do Congresso que visam não só roubar, mas também blindá-los de qualquer tipo de denúncia e também aí roubar poderes e competências que não são do Congresso, mas que acabam movimentando dinheiro. Estamos vendo aí as manifestações sobre a anistia como uma cortina de fumaça da PEC da blindagem. Acredito que você já deva ter visto algo sobre. Vou fazer aqui uma provocação em cima disso, que é o problema que basicamente transforma aí o Hugo Mota e o Alcolumbre em primeiros ministros do Brasil, podendo interferir em muita coisa e, o pior de tudo, servir de escudo e proteção para muitos grupos que se escondem dentro do Centrão. Tu pega algumas máfias do Brasil, todas no Centrão, tentando roubar o Brasil. Então, assim, nessa provocação, vou traçar um paralelo entre o parlamentarismo à brasileira, que o pessoal está tentando implementar no Brasil, e o sequestro que está em sua etapa final e que vai nos levar aí ao ponto de domínio, que é o fenômeno que eu falo, onde as elites públicas e social controlam os recursos do ambiente, forçando a massa a viver na miséria. Antes disso, aquele velho trato de sempre: você se inscreve no canal, deixa o seu like, considere fazer um apoio no QR Code que está no canto superior da sua tela. É uma troca simples, eu te trago uma provocação e você deixa pelo menos aí o seu like. Eu vou trazer esse golpe de Estado pela perspectiva aí desse parlamentarismo. Entenda parlamentarismo enquanto arranjo democrático, onde o parlamento tem o controle não só da criação de leis e validações das contas do Estado, como também tem o direito à escolha do presidente e regulação de espaços e concessões. No Brasil, nós usamos aí o sistema presidencialista, reduzindo um possível descontrole de muitas decisões importantes na mão de apenas aí um poder. A Constituição de 88 entende que tem que ser calculado a natureza humana na execução do poder e na manutenção da posse de poder público. Então, assim, se tu focar que, mal ou bem, a Constituição de 88 pelo menos tentou livrar o Brasil dos brasileiros, você mais ou menos vai entender aí toda a provocação, inclusive aí a ideia da PEC da blindagem, que é basicamente aí um habeas corpus a toda a natureza podre do Congresso. Então, assim, é a última e mais polêmica lei, como eu disse antes, você já deve ter visto, a beneficiar o Congresso, pois todos os casos de corrupção e desvio de função terão que ser analisados inicialmente pelo próprio Congresso antes de serem investigados pela polícia. Então, assim, se hoje, para ser denunciado, você precisa do parlamento, agora, para você pensar em investigar, você já tem que pedir para o parlamento. Ou seja, não vai ter investigação alguma. O Congresso está se blindando e forçando a sua participação em competências de outros setores do Estado, justamente para forçar uma influência maior dos líderes partidários em decisões relevantes, não só para resolver problemas crônicos do Brasil, como também para proteger alguns grupos que estão infiltrados no parlamento. Então, assim, estão fazendo isso tudo forçando o acesso ao orçamento vital do Brasil. E que ainda tem esse problema. Além de fazerem merda, estão se protegendo da merda e estão roubando aí todo o lucro que ainda sustenta o país. Lucro não, né? O roubo de extração que sustenta o país. E fica aí a pergunta: por que o Centrão quer tanto o acesso ao orçamento vital do país? Por que o Centrão quer o Banco Central? Por que o Centrão quer tomar conta de todas as obras? Fica aí o questionamento. Então, assim, essa busca pelo controle geral a partir do Congresso é uma coisa que eu vinha falando há algum tempo e que parecia até um certo papo de maluco. Mas se tu parar para perceber, o Centrão faz lei, faz orçamento estatal, faz obra, faz investigação, só não ajuda a regular
vai diminuir o custo e o tamanho do Estado. Então assim, já vem alertando há um certo tempo que o Congresso iria forçar o controle sobre o final dos recursos do Brasil para evitar ficar sem receber a sua parte do roubo dos indivíduos em uma possível quebradeira do Estado. Então eles estão percebendo que o Estado está perdendo a arrecadação e eles querem controlar a arrecadação que sobrar da quebradeira do país. Aí tu analisa um cenário onde o STF está fraco pelo confronto com Bolsonaro e também pela pressão americana. A esquerda está morta com o Lula todo ferrado num roleplay psicodélico. A direita toda ferrada sem um bolso. E o que sobra é a festa do Centrão. Não existe vácuo no poder e veremos aí o Centrão implementar esse sistema parlamentarista cleptocrático para acabar de dividir os recursos que restam. Ou seja, bem-vindos à cleptocracia. Uma democracia cheia de cavalos de Troia que só visam roubar o país. A quantidade de lobistas e grupos de dentro e fora do país que estão bancando as decisões de Hugo Mota e Alcolumbre, assim, chega a ser uma brincadeira, é uma palhaçada, é uma afronta. Tudo que tem algum tipo de risco econômico por conta da carga tributária e burocracia está sendo recompensado com um ferro na massa. A massa é quem vai pagar a adulteração de produtos e serviços. A gasolina com mais álcool vai ferrar o seu carro? O problema é teu. Só não ferre o dono dos postos de gasolina. Então, assim, os empresários do Brasil entenderam que é mais barato pagar os deputados do que pagar o governo. Então, o governo tá fraco, eu pago os deputados e os deputados aprovam coisas que vão me beneficiar às custas do povo. Então, assim, de gasolina adulterada até compra de banco, que deu perdido em cliente em mais de 5 bilhões, o Congresso está se infiltrando em decisões que beneficiam grupos muito específicos que normalmente estão sendo usados aí por uma galera nada democrática aí da primeira capital. Então assim, não existe nenhum foco em ajuda. O único foco dessa piranhagem toda é o foco econômico. Estão vendendo as demandas dos brasileiros para grupos de interesses econômicos. Quando se analisa as principais empresas que atuam nos serviços básicos, todas elas têm ligações com os próprios deputados e senadores, além de empresários amigos. Vão manter a qualidade do serviço público uma merda para poderem vender a ajuda, vender o serviço. Então assim, é uma loucura sem fim. Os deputados e senadores estão roubando o dinheiro do atendimento público, montando empresas de prestação de serviço para atender e cobrar a massa dos problemas que eles deixaram acontecer e depois roubaram aí o dinheiro que serviria para ajudar e resolver o problema. Sim, o Brasil é uma piada, é uma loucura. O que a gente está vendo, projetando aí um cenário futuro, é um sequestro estatal. O Brasil foi sequestrado na cara dura. Aí tu pega o pessoal, o Alcolumbre estava lá chorando em plenário porque o Eduardo Bolsonaro tinha recebido informações sobre o pai dele, caso de corrupção, e estava fazendo todo um show porque o pai dele estava enrolado, mas não era para ser investigado por gente de fora. Então assim, segue o mesmo lema que a gente sempre soube, que qualquer obra no Norte e Nordeste vai ser no mínimo 100 vezes mais caro do que qualquer outro lugar do Brasil. O Centrão está vendo que as verbas vão secar e já estão se preparando aí para trocar o seu ramo de atuação. Vão deixar de ser políticos corruptos e agora eles vão ser empreendedores. Eles que vão socorrer a população com o dinheiro da população. O Brasil tem uma estrutura cara pra caramba, ineficiente pra caramba. O problema é, mal ou bem, ainda existe aí uma certa tentativa de cobrir o mínimo para não virar uma grande merda, para não gerar uma grande revolta. Então você tem uma educação mínima, uma saúde mínima, pelo menos para reduzir a quantidade de merda que pode dar no país. Sem essa obrigação moral eleitoral que a parte executiva tem, que o presidente tem de entregar pelo menos uma contenção mínima da função, aí pode esquecer, é modo África pra cima. Se o Centrão conseguir roubar o orçamento do executivo, será o fim do país de maneira bem acelerada. Vão montar as empresas de serviço deles, vão se contratar através do Estado e ainda vão cobrar impostos de todos para se manterem sem nenhum risco de quebra. Então assim, é só vitória. Pro Centrão, irmão, é só vitória, é só loucura. Mas o problema todo é o STF.
a quebra de função no Brasil é só do STF. A massa ficou muito tempo parada reclamando das ações do STF como se fosse o maior dos problemas. Enquanto isso, o Centrão emplacava aí 320 deputados com a ajuda do Bolsonaro e simplesmente tratorava toda a estrutura pública, toda a ideia de administração pública. Acabou o sistema de divisão de competência no país, e isso há muito tempo. Mas pelo menos aí o pessoal ainda resguardava uma noção da própria incapacidade ao tentar interferir em algumas competências mais técnicas. Agora o que se vê é um envolvimento em qualquer coisa que envolva verba pública e algum tipo de nomeação. Pode ser até de astronauta que o Congresso, que o Centrão quer tirar o dele na aplicação dessa função. É o roubo descarado e protegido por todos. Então assim, tá uma situação bem... O Brasil é uma depressão diária, pelo amor de Deus. Então assim, indo pro segundo bloco, trazer uma ideia que possa tentar reduzir essa quantidade de merda que o pessoal está fazendo, baseado em proteção estatal. A essência da ideia é de desidratação do Congresso. Não dá para o Congresso ficar com um fluxo de dinheiro. É muito estímulo para o sociopata que só vai pensar em si e seus familiares na hora de tomar conta da coisa pública. Então assim, sem reorganizar as competências estatais e tirar qualquer fluxo econômico do Congresso, forçando apenas a análise do desempenho das estruturas do Estado, limitando a sua atuação a apenas pedir uma possível substituição de gerência, acho muito difícil que haja aí até mesmo uma recuperação pós-quebra de 2028. Eu abri o canal já partindo da ideia que o Brasil vai quebrar em 2028 por falta de dinheiro para verbas públicas, e com esse avanço do Centrão, para mim eu acho que em 27 já quebra e vamos ficar por um bom tempo. O pouco recurso que o Estado ainda consegue manter sem ser roubado pelo Congresso é vital para reduzir a quantidade de carga tributária que o Estado precisa para se manter. Ou seja, se não estancar o roubo contínuo do Congresso da verba do Executivo, não restará ao Estado outra medida do que a de roubar a todos nós através de mais e mais impostos, e aí sim que o país vai quebrar. Então assim, uma ideia simples que eu sempre trago é a ideia de Estado de mercado. Sempre fico parecendo um esquerdista falando, mas acredito que o Estado tem que competir no mercado com as suas estatais, reduzindo assim o roubo da extração que é feita dos indivíduos. É uma saída muito simples. Então assim, já que o governo jorra bilhões na economia de maneira cínica, vender produtos e serviços e arrecadar o preço cheio ao invés de impostos, ao meu ver, é a opção mais simples, porque ele reduz a quantidade de impostos que ele cobra em determinado setor, aumentando assim a busca por consumo naquele setor em que ele está envolvido. Então mesmo que o Brasil, que as estatais fiquem no top 3 das empresas que retiram recursos através de produtos e serviços, só a estatal está retirando uma carga a mais já reduziria os impostos no âmbito geral. Então assim, o Estado tem que ser competitivo, as estatais elas têm que ser isoladas, essa cambada de vagabundo que só quer roubar o Brasil. É mais uma provocação onde a solução passa por um conjunto de coisas simples, mas que precisam aí da boa vontade de quem lucra com a desgraça do país. Entregar 50% das estatais para o mercado e soltar aí um monte de estatal mista para disputar no mercado sem pagar carga tributária é algo bem simples e que ajudaria a reduzir a carga tributária e o custo do Estado, facilitando assim a vida de todo mundo. Mas é aquilo, o Brasil precisa de uma ordem, ele vive de uma ordem forçada e ele precisa de uma ordem forçada para sair dessa grande merda. O Brasil tem tudo para ser o país com maior crescimento pós-crise global de 2028 e não evolui por coisas muito simples como negligência estatal e corrupção burra dos seus agentes administradores. São indicativos básicos que prendem em manter o Brasil e brasileiros na merda. É o excesso de burocracia que visa justamente forçar todo tipo de rolo e de cartelização de ganho. O meta administrativo do Brasil se adaptou ao ordenamento de bandido que foi forçado. O pessoal nem se pergunta mais o porquê fazer. O que temos é como tirar proveito do roubo que tem que ser feito.
existe o roubo e existe o ladrão roubando através do roubo. Assim, é uma cleptocracia cara, é tanta nuance que tu fica maluco. Então assim, é tanto indicativo podre, é tanta loucura que dá nojo, cara. Político se corrompe por coisa baixa, como, sei lá, puta e carro, puta e viagem, colocar o filho numa faculdade. São coisas que, se não houvesse uma carga tributária, impostos tão alto, seria acessível a todos e reduziria toda essa palhaçada. Tu consegue entender que a loucura e desprezo dos agentes públicos com a coisa pública, com o custo que eles mesmos geram, estão gerando a cenoura deles mesmos. Quando tu pega pela análise da cenoura e o burro, o que move os políticos é a desgraça que eles mesmos promovem. Então assim, toda essa cortina de fumaça que é feita em torno da política, todas as demandas, todas as brigas, cara, é só um cenário de maluco, de ladrão, bandido, louco. E sabe o que é mais louco nessa história toda? É que todas as mudanças feitas pelo Congresso tiveram baixíssimas repercussões. Então toda a mídia, que normalmente faz um grande estardalhaço, todo mundo boneco. Muitos agentes políticos que têm canal foram noticiar e tentar surfar a morte de influenciador americano. E a pergunta que eu faço é: e você? O que você realmente acompanhou essa semana? E sim, trouxe vídeo sobre o influencer, mas é complexo porque eu trouxe um vídeo dentro de, sei lá, 50 vídeos onde eu falo que o Centrão está sequestrando o Brasil. Então assim, para finalizar, moral da história, o cenário de fraqueza institucional vai levar grupos econômicos a acelerarem a tomada dos recursos finais do Estado, sobrando só o velho assistencialismo populista para evitar grandes revoltas no ambiente. O Centrão é imparável e indomável e estão fazendo cerco institucional. O Congresso aprova leis que o obriga a dar palpite sobre praticamente tudo que tem no Brasil, roubando competência de outros setores e os dando acesso à verba que vai ser gastas nessas execuções dentro dessas competências. Não é democracia, é cleptocracia. Então, bem-vindo aí à morte regimentar. A democracia é sobre a regulação do regimento da ordenação do ambiente. E os nossos queridos estão aproveitando esse regimento para matar o próprio país. O Congresso está em um ritmo onde ele faz a lei que o beneficia e o blinda, paga a obra para si mesmo, para a própria empresa deles, aumenta o próprio salário, ou seja, recuperar a merda que as estruturas do Estado se encontram não faz parte das obrigações deles. O negócio é rachar a verba que vem do seu salário, beleza? Toda provocação é revolta de atos, retire crédito desse sistema desgraçado, retire crédito intelectual, não flua com esse intelecto de gado que a massa vem tendo. Crie e conecte seus filtros morais e éticos em relação a votações e inclinações dos políticos. Você é apenas um gado a ser extraído na visão deles. Pelo menos escolha quem vai te roubar menos, beleza? A provocação de hoje foi essa. Se te trouxe alguma reflexão, deixe seu like, se inscreva no canal e considere fazer uma doação para esse grande QR Code que está no centro da sua tela, beleza? Até a próxima provocação. Fique com Deus, um forte abraço!